Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. Agora nessa aula nós vamos falar sobre a cossecante. Lembrando que a gente já falou sobre as outras razões trigonométricas inversas, por exemplo, a secante. Se você não assistiu essas aulas, eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada nessas aulas anteriores também. No final dessa aula eu vou deixar a playlist aí com as aulas sobre trigonometria, ok? Vamos lá então. Vamos começar a falar aqui da cossecante. O que é principal? Quem assistiu a aula da secante já me viu falar que nós vamos fazer o estudo baseado na fórmula. Aqui nós temos a fórmula da cossecante, que é 1 sobre o seno de x. Ou seja, a cossecante é o inverso do seno. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai conseguir encontrar muitas coisas de maneira bem rápida. É simplesmente o inverso do seno. Por exemplo, vamos dar uma situação aqui. Por exemplo, o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Qual será a cossecante de 30 graus? Isso, o inverso do seno de 30 graus. Se o seno é 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, olha aqui rapidinho, só baseado nessa ideia do inverso. A secante é a mesma coisa, só que na aula anterior a gente falou da secante, né? A secante é o inverso do cosseno. Então, vamos pegar aqui um facinho que é o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, qual será a secante de 60 graus? O inverso de 1 sobre 2, que é 2 sobre 1. Então, pensando dessa forma, fica bem rapidinho a gente encontrar o valor da cossecante. Mas assim como nós fizemos lá na secante, nós vamos fazer a dedução aqui da cossecante baseado nessa fórmula. Então vamos começar aqui. Já que o cossecante é 1 sobre seno, ela depende do seno. E aí eu preciso lembrar dos detalhes do seno. O seno é medido, isso aqui é o que eu pedi para vocês lembrarem, ele é medido no eixo y. Se ele é medido no eixo y, o seno de 90 graus é 1, de 270 graus é menos 1, de 0 grau é 0 e de 180 é 0. Sinais dos quadrantes. Se ele é medido no y, o y para cima é positivo e para baixo negativo. Agora vamos fazer a análise para a cossecante. Então o que vai acontecer aqui na cossecante? O cossecante de 0 graus, ele vai ficar 1, que é a fórmula, dividido pelo seno do 0 graus, que é 0. Quanto é 1 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Então, a cossecante de 0 graus não existe. Vamos ver agora aqui de 90. Vai ser 1 dividido por 1. Então, 1 dividido por 1, que dá 1. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui no 180 graus. Vai ser 1 dividido pelo seno de 180 graus, que é 0. E aí, portanto, não existe. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o 270 graus. 1 dividido, neste caso, pelo seno de 270, que é menos 1. E 1 dividido por menos 1 é menos 1. Então tá aqui, ó, rapidinho, fizemos a dedução dos valores dos quadrantes, dos eixos, na verdade. Agora, os sinais dos quadrantes. Como vai ser sempre um número 1 dividido pelos valores aqui, ó, em relação ao seno, então aqui nós teremos um valor positivo, que é 1, e vai ser dividido por um valor positivo no primeiro quadrante. Então, positivo dividido por positivo dá positivo. Positivo por positivo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Positivo por negativo dá negativo. Ou seja,
Na cossecante, como ela depende do seno, os sinais dos quadrantes são iguaizinhos ao seno, certo? Aquela interpretação geométrica, vamos dizer assim, como que ele seria aqui no ciclo trigonométrico. Então, a tangente, nós vamos ter uma reta aqui, ó, tangente neste ponto. Vamos dizer que aqui eu tenho um ângulo x aqui, ou um ângulo alfa. Eu tenho esse ângulo alfa, eu vou pegar a tangente que passa por esse ponto aqui nesse instante, e aonde ela cortar aqui, ó, o prolongamento do eixo x, isso é a representação da cossecante, ok? Então vamos seguir lá. Nós vamos agora fazer aqui, ó, a cossecante de todos os arcos aqui que a gente vai precisar. Então, ó, vamos fazer do 0 até o 330, como a gente fez na secante, que de maneira geral são todos os que você vai precisar quando aparecerem alguns exercícios. Então vamos aqui no cossecante, nós vamos fazer a partir do resumo. Então vamos fazer aqui os sinais. Opa, está escrito errado aqui. Vamos arrumar. Então vamos aqui, arrumei aqui. Então é cossecante, vamos fazer o resuminho dele rapidinho aqui. Cossecante, então a fórmula que a gente vai utilizar, cossecante de um arco é 1 sobre o seno. Então, ou seja, o cossecante vai depender do seno. Então, fazendo rapidinho aqui, meu circunferência ficou feinha. Só para a gente fazer um resuminho rápido aqui, ele vai depender do seno. Seno é medido no eixo y, positivo para cima, negativo para baixo. Então, a cossecante também vai ser igual. E nos sinais dos quadrantes, né, o seno aqui vai ser 1 aqui menos 1 aqui, 0 e 0. Então, vai ser 1 dividido por 0 aqui, então não existe. Aqui 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 0 não existe. E 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Então, aqui, cossecante de 0 graus. Cossecante de 0 graus, então já vou pôr direto aqui que não existe, ó, ok? Então, não existe, está aqui. Se você quisesse calcular, você ia fazer o que eu acabei fazendo. Ia fazer 1 sobre o seno de 0 grau. E 1 sobre o seno de 0 grau é 1 sobre 0, e 1 sobre 0 não existe. Vamos aproveitar aqui da cossecante de 90. Cossecante de 90 eu já vi ali que dá 1, mas se você quisesse calcular, se você não lembrasse daquela dedução, né? Se quisesse escrever alguma coisa, 1 sobre o seno de 90. E o seno de 90 é 1, então vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Então está feito. Vamos para cossecante de 30 graus. Para cossecante de 30 graus, a gente vai precisar do seno de 30 graus. Então, vai ficar 1 sobre seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Inverso de 1 sobre 2. Ó, vai ficar passo de baixo para cima invertido, né? Divisão de frações. Era dividido por 1 sobre 2, vai ser multiplicado por 2 sobre 1. Então, aqui teremos 2, ok? Só lembrando aqui, vamos colocar a tabelinha aqui, 30, 45 e 60, que são os que a gente vai precisar. Lembra da musiquinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Todo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. Aqui o seno de, aliás, a cossecante de 45, 1 sobre seno de 45. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Passa para cima invertido, então transforma em multiplicação e vira 2 sobre raiz de 2. Só que esse raiz de 2 que está aqui embaixo tem que racionalizar. Então, ó, quem assistiu a aula da secante viu que nós fizemos isso aqui várias vezes, né? Nós estamos fazendo repetidas vezes aqui. Isso vai te ajudar a memorizar isso também. Então vai ficar 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. E o 2 simplifica com o 2,
vai dar só raiz de 2, ok? O próximo, 1 sobre o seno de 60. Daí fica 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, que eu estou pegando aqui da tabelinha. Copio o de cima, passo de baixo para cima invertido. Isso é o processo da divisão de frações. Aí eu posso racionalizar aqui, multiplicando embaixo e em cima pela raiz do de baixo. E agora, em cima vai ficar 2 raiz de 3, e embaixo raiz de 3 por raiz de 3, que dá 9, raiz de 9, que dá 3. Então, finaliza aqui, ó. Ok? Vamos para o 120. 120 você tem que observar os sinais do quadrante, mas aqui, ó, segundo o quadrante, é tudo positivo. Então, todos esses aqui vão dar positivos. Então, 1 sobre o seno de 120. E agora, você precisa saber direitinho como que encontra seno, cosseno e tangente de qualquer valor. Dá uma olhada nas aulas anteriores aí, para que você aprenda a fazer essa redução para o primeiro quadrante. Vou falar ela rapidamente aqui, ó. Então, nós temos o 120 aqui, e eu preciso saber qual é o equivalente dele no primeiro quadrante. Então, é só ver quanto falta para chegar no 180. Então, o macetinho aqui é o quanto falta. Então, 180 tira 120 dá 60. Então, eu sei que aqui 120 equivale ao seno de 60. E o seno de 60, por sua vez, nós já usamos ele aqui em cima, é a raiz de 3 sobre 2. Olha, repare que a continha é a mesma aqui, ó. Não vou fazer tudo de novo, vai dar o mesmo resultado, né? Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 3, ok? Cossecante de 135 vai ficar 1 sobre o seno de 135. Ah, até tinha me esquecido de falar, né? Dá um pause no vídeo e tenta resolver você sozinho daqui para frente as cossecantes, e depois você acompanha a minha resolução para comparar se está tudo corretinho. Continuando aqui, 135, quanto falta para chegar no 180? Então, falta 45. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Aí vai passar invertido para cima, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse aqui, ó. Então, não vou repetir o valor porque vai ser igualzinho a esse aqui, né? Então, raiz de 2. Vou fazer mais rápido para ela não ficar tão longa. 1 sobre seno de 150. 150, quanto falta para 180? Então, falta 30, ele equivale ao 30 graus no primeiro quadrante, ok? Então, seno de 30 é 1 sobre 2. E o inverso de 1 sobre 2 é 2, como está aqui, ó. Aqui em cima eu fiz o cálculo mais detalhado. Vamos lá para o próximo. Então, até para treinar aí, vamos fazer o resuminho. Então, no caso aqui da cossecante é 1 sobre seno. Então, positivo para cima, negativo para baixo. Aqui não existe. Aqui também não existe. Aqui dá 1 e aqui dá menos 1, certo? Então, agora vamos para os cossecantes. 180 graus está aqui, ó, não existe. A gente já viu que não existe. Por que que não existe? Porque vai ficar 1 sobre, a formulinha é 1 sobre seno, né? Vou marcar aqui, ó, cossecante é 1 sobre o seno do ângulo. Então, aqui nós temos 1 sobre o seno de 180. E o seno de 180, a gente tem aqui, ó, no primeiro slide, a gente falou do resumo do seno, né? Então, é 0. E 1 sobre 0 dá o não existe. Vamos fazer o resuminho aqui do seno.
Positivo para cima, negativo para baixo, 1 aqui, menos 1 aqui, 0 e 0. Esse aqui é o resumo do seno de um arco, né? Vamos aqui no 210. 1 sobre o seno, seno de 210 igual 1 sobre, agora nós estamos aqui, ó, no terceiro quadrante, 210 está aqui, eu preciso saber o quanto ele passou. Então, no segundo quadrante era quanto falta para o 180, no segundo é quanto passou do 180. Ele passou 30, então, né, 210 menos 180. Então, fica seno de 30, que é 1 sobre meio, que é o seno de 30, que eu estou pegando pela tabelinha. E o inverso vai ser 2 sobre 1, que vai virar 2. 1 sobre seno de 225, que equivale ao seno... Opa, esqueci de um detalhe importantíssimo, hein? Ia esquecer agora que eu fui ver aqui e eu esqueci no de cima. 1 sobre o seno de 45, que é o quanto falta para 180. Mas eu vacilei numa coisa muito importante, que é o sinal, ó. 210 está no terceiro quadrante, então o terceiro quadrante é negativo, então faltou o sinal de negativo aqui, mais dividido por menos dá menos, ó, já vou pôr o sinal, então aqui vai dar menos 2 e não 2 somente. Mesma coisa aqui, ó, 225 está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante ele dá negativo, então já vou pôr o menos aqui, ó. Continuando, vai ficar 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Mais dividido por menos já vai ficar negativo. Então não vou nem mexer no sinal mais. 1 vezes raiz de 2 sobre 2 tem que virar 2 sobre raiz de 2, que é o inverso. A raiz de 2 sobre 2 vira 2 raiz de 2. De novo, tem que racionalizar. Aqui tá chato de fazer porque nós estamos repetindo a mesma coisa toda hora, né? Mas é importante para que você treine isso. Então, menos 2 raiz de 2 sobre 2, porque aqui vai dar raiz de 4, que dá 2. Simplifica, sobrou menos, faltou espaço aqui, sobrou menos raiz de 2, ok? Então, aqui é negativo. Aqui do 240, 1 sobre seno de 240. 1 sobre, então 240 está por aqui, eu preciso saber quanto passou do 180. Então, passou 60. Só que aí tem aquele detalhe importantíssimo. Como ele está no terceiro quadrante, tenho que lembrar de colocar aqui da negativo. Então, vamos seguir o jogo agora. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Ajeitando o sinal, mais com menos dá menos. Passando invertido para cima, vira 2 sobre raiz de 3. E a gente racionaliza. Daí multiplica embaixo e em cima. Vou continuar para baixo aqui, que ficou apertado. Continuar aqui embaixo, ó. Então, ficou menos 2 raiz de 3, daí raiz de 3 por raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, esse é o resultado da cossecante de 240. Até faltou aqui o grau em tudo, né? Mas é tudo graus aqui, tá? E outra, eu tenho feito tudo com graus, mas isso aqui pode aparecer tudo em radianos para vocês resolverem, mas é só transformar para graus e continuar.
Vamos lá para o 270 graus. Ó. 270 graus está aqui embaixo. Vai ser menos 1. Como é que eu sei que ele dá menos 1? Porque vai ser 1 sobre o seno de 270 graus. E o seno de 270 graus é menos 1. Então fica 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Ok? 300. 300 já entramos aqui no quarto quadrante, ó, continua sendo negativo. Então vai ficar 1 sobre o seno de 300. O seno de 300, eu preciso ver qual é o equivalente dele no primeiro quadrante. Então agora aqui o macetinho é quanto falta para chegar no 360. Então ele é equivalente ao seno de 60, só que negativo. Então vai ficar 1 sobre menos raiz de 3 sobre 2. E aí, se você reparar, ó, é a mesma conta aqui, ó, tá vendo? 1 sobre menos 3 raiz de 2, então vai dar exatamente o mesmo valor que é esse aqui. Então não vou repetir toda aquela conta ali, porque vai ficar igualzinho. Sugiro que você repita para você treinar, né? Então, 315, mesma coisa. 1 sobre o seno de 315 graus. Quanto falta para chegar no 360? Falta 45. Como ele está no quarto quadrante, vai ser negativo. Então, seno de 45. Daí fica 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2, que é exatamente a mesma conta que está aqui, ó. Então, portanto, vai dar o mesmo resultado que está aqui, ó. Não vou fazer tudo de novo, então dá menos raiz de 2. Aqui embaixo, para finalizar, 1 sobre o seno de 330. Aí fica 1 sobre menos o seno. Como está no 330, eu preciso ver quanto falta para chegar no 360, que é 30. Então vai ficar menos não, fica 1 sobre menos meio. Passa para cima invertido, vai ficar menos 2, assim como deu aqui, ó. Vão dar iguais nos quadrantes. Ok? Então, essa é a aula sobre cossecante. Eu fiz um pouquinho mais rápido que a anterior, que foi a secante. A secante eu fiz com um pouquinho mais de detalhe, né? Um pouco mais de calma, fizemos todos os arcos notáveis ali. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou da aula, comenta aí para nós também. Lembra de dar um curtir, faça sua inscrição no canal, que isso vai ajudar o canal a crescer, beleza? Lembre de compartilhar o vídeo com seus colegas também. Um abraço e nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.